Abril 26, lendo a história de Deus, segundo Samuel 5, versos 11 a 25. Então, Hirão, rei de Tiro, enviou a Davi uma delegação e também toras de cedro, carpinteiros e pedreiros que construíram um palácio para Davi. Assim, Davi teve certeza de que o Senhor o confirmara como rei de Israel e de que estava fazendo prosperar o seu reino por amor de Israel, o seu povo. Depois de mudar-se de Hebrom para Jerusalém, Davi tomou mais concubinas e esposas e gerou mais filhos e filhas. Estes são os nomes dos que lhe nasceram ali: Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elisua, Nefeg, Jáfia, Elisama, Eliade e Elifelete. Davi derrota os filisteus. Ao saberem que Davi tinha sido ungido rei de Israel, os filisteus subiram com todo o exército em busca de Davi. Ele, porém, soube disso e desceu à fortaleza, tendo os filisteus se espalhado pelo vale de Refaim. Davi perguntou ao Senhor: devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? O Senhor lhe respondeu: vá, pois eu os entregarei nas suas mãos. Então Davi foi a Baal-Perazim e lá os derrotou. Ele disse: como as águas de uma enchente causam destruição, assim pelas minhas mãos o Senhor destruiu os meus inimigos diante de mim. Por isso, aquele lugar passou a ser chamado Baal-Perazim. Como os filisteus haviam abandonado os seus ídolos ali, Davi e os seus soldados os apanharam. Mais uma vez, os filisteus marcharam e se espalharam pelo vale de Refaim. Então, Davi consultou o Senhor novamente, que lhe respondeu: não ataque pela frente, mas dê a volta por trás deles e ataque-os em frente das amoreiras. Assim que você ouvir um som de passos por cima das amoreiras, saia rapidamente, pois este será um novo sinal que o Senhor saiu à sua frente para ferir o exército filisteu. Davi fez como o Senhor lhe tinha ordenado e derrotou os filisteus por todo o caminho, desde Gibeon até Gezer. Segundo Samuel 6, a arca é levada para Jerusalém. De novo, Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Ele e todas as tropas que o acompanhavam partiram rumo a Baalá, em Judá, para buscar a arca de Deus, a arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, cujo trono está sobre os querubins, sobre a arca. Puseram a arca de Deus em uma carroça nova e a levaram de casa de Abinadab, que ficava em uma colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam a carroça com a arca de Deus. Aiô andava na frente dela. Davi e todos os israelitas celebraram com grande entusiasmo diante do Senhor ao som de canções, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor se acendeu contra Uzá por esse ato de irreverência. Por isso, Deus o feriu e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Davi ficou irado porque o Senhor havia atacado Uzá. Até hoje, aquele lugar é chamado de Pérez-Uzá. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como a arca do Senhor chegará até mim? Assim, Davi já não quis levar a arca do Senhor para ficar com ele na cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-Edom, o giteu. A arca do Senhor ficou na casa de Obed-Edom, o giteu, por 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua família. Disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-Edom e tudo o que ele possui, por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-Edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi.
Quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, ele sacrificava um boi e um novilho gordo. Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças diante do Senhor. Assim, ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor com gritos de alegria e ao som de trombetas. Aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela. Ao ver o rei Davi saltando e dançando diante do Senhor, ela o desprezou em seu coração. Eles trouxeram a arca do Senhor e a colocaram na tenda que Davi lhe havia preparado. Então, Davi ofereceu holocaustos e ofertas de comunhão diante do Senhor. Depois de oferecer os holocaustos e as ofertas de comunhão, Davi abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos e deu uma rosca, um bolo de tâmaras e um bolo de uvas passas a cada homem e a cada mulher israelita na multidão. Então, todo o povo partiu, cada um para a sua casa. Voltando Davi para casa para abençoar a sua família, Mical, filho de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: Como o rei de Israel se destacou hoje, despindo-se sem pudor diante das escravas dos seus servos, como um homem vulgar. Davi, porém, disse a Mical: Tudo o que fiz diante do Senhor, aquele que me escolheu em lugar do seu pai e de toda a casa dele, quando me designou príncipe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, por isso celebrarei diante do Senhor. Eu me rebaixarei ainda mais e me humilharei aos meus próprios olhos. Contudo, serei honrado por essas escravas que você mencionou. Mical, filha de Saul, jamais teve filhos até o final da sua vida. 1 Crônicas 13. O retorno na arca. Depois de consultar todos os seus oficiais, os comandantes de 1000 e de 100, Davi disse a toda a Assembleia de Israel: Se vocês estão de acordo e se esta é a vontade do Senhor, o nosso Deus, enviemos uma mensagem aos nossos irmãos em todo o território de Israel e também aos sacerdotes e aos levitas que estão com eles nas cidades e nos seus arredores, para virem unir-se a nós. Vamos trazer de volta a arca do nosso Deus, pois não nos importamos com ela. Durante o reinado de Saul, toda a Assembleia concordou, pois isso pareceu bom a todo o povo. Então, Davi reuniu todos os israelitas, desde o rio Sior, no Egito, até Lebo-Amate, para trazerem de Kiriat-Jearim a arca de Deus. Davi e todos os israelitas foram a Baalá, que é Kiriat-Jearim, em Judá, para buscar a arca de Deus. O Senhor, cujo trono está entre os querubins, a arca sobre a qual o seu nome é invocado. Da casa de Abinadab, levaram a arca de Deus em uma carroça nova, conduzida por Uzá e Aiô. Davi e todos os israelitas dançavam e cantavam com todo o vigor diante de Deus, ao som de harpas, liras, tamborins, símbolos e trombetas. Quando chegaram à eira de Quidom, Uzá esticou o braço e segurou a arca, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor se acendeu contra Uzá e ele o feriu por ter tocado na arca. Uzá morreu ali mesmo, diante de Deus. Davi ficou irado porque o Senhor havia atacado Uzá. Até hoje, aquele lugar é chamado Pérez-Uzá. Naquele dia, Davi teve medo de Deus e se perguntou: como vou conseguir levar a arca de Deus? Por isso, desistiu de levar a arca para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-Edom, o giteu. A arca de Deus ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor abençoou a sua família e tudo o que ele possuía. 1 Crônicas 14. O palácio e a família de Davi. Então, Irão, rei de Tiro, enviou a Davi uma delegação e também toras de cedro, carpinteiros e pedreiros para lhe construírem um palácio. Assim, Davi teve certeza de que o Senhor o confirmara como rei de Israel e de que estava fazendo prosperar o seu reino por amor de Israel, o seu povo. Em Jerusalém, Davi tomou para si mais esposas e gerou mais filhos e filhas. Estes são os nomes dos que lhe nasceram ali: Samua, Sobabe, Natã,
Salomão, Ibar, Elisua, Eupelete, Nogá, Nefeg, Jafia, Elisama, Beeliada e Elifelete. Davi derrota os filisteus. Ao saberem que Davi tinha sido ungido rei de todo Israel, os filisteus subiram com todo o exército em busca de Davi. Ele, porém, soube disso e saiu para enfrentá-los. Tendo os filisteus invadido o vale de Refaim, Davi perguntou a Deus: Devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? O Senhor lhe respondeu: Vá, pois eu os entregarei nas suas mãos. Então Davi e os seus soldados foram a Baal-Perezim, e lá Davi os derrotou e disse: Como as águas de uma enchente causam destruição, assim pelas minhas mãos Deus destruiu os meus inimigos. Por isso, aquele lugar passou a ser chamado Baal-Perezim. Como os filisteus haviam abandonado os seus ídolos ali, Davi ordenou que fossem queimados. Os filisteus voltaram a atacar o vale. Então Davi consultou Deus novamente, que lhe respondeu: Não ataque pela frente, mas dê a volta por trás deles e ataque-os em frente das amoreiras. Assim que você ouvir um som de passos por cima das amoreiras, saia para o combate, pois este será o sinal de que Deus saiu à sua frente para ferir o exército filisteu. Davi fez como Deus lhe tinha ordenado, e eles derrotaram o exército filisteu por todo o caminho, desde Gibeon até Gezer. Assim, a fama de Davi espalhou-se por todas as terras, e o Senhor fez que todas as nações o temessem. 1 Crônicas 15. A arca levada de volta para Jerusalém. Depois que Davi construiu casas para si na cidade de Davi, ele preparou um lugar para a arca de Deus e armou uma tenda para ela. Então disse: Somente os levitas poderão carregar a arca de Deus, pois para isso o Senhor os escolheu e também para ficarem sempre ao seu serviço. Davi reuniu todo Israel em Jerusalém para trazer a arca do Senhor até o lugar que ele lhe havia preparado. Reuniu também os descendentes de Arão e os levitas, dos descendentes de Coate, Uriel, líder do 120, dos descendentes de Merari, Asaías, líder de 220, dos descendentes de Gerson, Joel, líder de 130, dos descendentes de Elisafã, Semaías, líder de 200, dos descendentes de Hebron, Eliel, líder de 80, dos descendentes de Uziel, Aminadab, líder de 112. Em seguida, Davi convocou os sacerdotes Zadok, Abiatar, os levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Aminadab, e lhes disse: Vocês são os chefes das famílias levitas. Vocês e os seus companheiros levitas deverão se consagrar e trazer a arca do Senhor, o Deus de Israel, para o local que preparei para ela. Pelo fato de vocês não terem carregado a arca na primeira vez, a ira do Senhor, o nosso Deus, causou destruição entre nós. Nós não o tínhamos consultado sobre como proceder. Então, os sacerdotes e os levitas se consagraram para transportar a arca do Senhor, o Deus de Israel. Os levitas carregaram a arca de Deus, apoiando as varas da arca sobre os ombros, conforme Moisés tinha ordenado de acordo com a palavra do Senhor. Davi também ordenou aos líderes dos levitas que encarregassem os músicos que havia entre eles de cantar músicas alegres, acompanhadas por instrumentos musicais, liras, harpas e símbolos sonoros. Assim, os levitas escolheram Emã, filho de Joel, e Asaf, filho de Berequias, um dos parentes dele. Dentre os Meraritas, parentes deles, escolheram Etã, filho de Cuxaías. Com eles, os seus parentes que estavam no segundo escalão: Zacarias, Jaziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Benaia, Maazéias, Matitias, Elifelel, Miquneias, Obed-edom e Jeiel, os porteiros. Os músicos Emã, Asaf e Etã deviam tocar os símbolos de bronze. Zacarias, Aziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Maazéias e Benaia deviam tocar as liras,
de acordo com Alamote, Matitias, Elifeleu, Miqunéias, Obed-edom, Jeiel e Azazias deviam tocar as harpas em oitava, marcando o ritmo. Quenanias, o chefe dos levitas, ficou encarregado dos cânticos. Esta era a sua responsabilidade, pois ele tinha competência para isso. Berequias e Eucana seriam porteiros e deveriam proteger a arca. Os sacerdotes Sebanias, Josafá, Natanael, Amazai, Zacarias, Benaia e Eliezer deviam tocar as trombetas diante da arca de Deus. Obed-edom e Jeías também deviam ser porteiros e vigiar a arca. Assim, com grande festa, Davi, as autoridades de Israel e os líderes dos batalhões de 1000 foram buscar a arca da aliança do Senhor, que estava na casa de Obed-edom. Como Deus havia poupado os levitas que carregavam a arca da aliança do Senhor, 7 novilhos e 7 carneiros foram sacrificados. Davi vestia um manto de linho fino, como também todos os levitas que carregavam a arca, os músicos e Quenanias, chefe dos músicos. Davi vestia também o colete sacerdotal de linho. Assim, todo Israel acompanhou a arca da aliança do Senhor com gritos de alegria e ao som de trombetas, cornetas e símbolos, e ao toque de liras e de harpas. Quando a arca da aliança do Senhor estava entrando na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela. Ao ver o rei Davi dançando e celebrando, ela o desprezou em seu coração. 1 Crônicas 16. Eles trouxeram a arca de Deus e a colocaram na tenda que Davi lhe havia preparado. Ali ofereceram holocaustos e ofertas de comunhão diante de Deus. Depois de oferecer os holocaustos e as ofertas de comunhão, Davi abençoou o povo em nome do Senhor e deu um pão, um bolo de tâmaras e um bolo de uvas passas a cada homem e a cada mulher israelita. Davi nomeou alguns dos levitas para ministrarem diante da arca do Senhor, fazendo petições, dando graças e louvando ao Senhor, o Deus de Israel. Asaf era o chefe e Zacarias vinha em seguida. Depois, Jeiel, Semiramote, Jeiel, Matitias, Eliabe, Benaia, Obed-edom e Jeiel. Eles deviam tocar lira e harpa enquanto Asaf tocava os símbolos. Os sacerdotes Benaia e Jaziel deviam tocar diariamente as trombetas diante da arca da aliança de Deus. Salmo de gratidão de Davi. Foi naquele dia que, pela primeira vez, Davi encarregou Asaf e os seus parentes de louvarem ao Senhor com salmos de gratidão. Deem graças ao Senhor e invoquem o seu nome. Divulguem entre as nações o que ele tem feito. Cantem a ele, louvem-no. Falem de todas as suas maravilhas. Gloriem-se no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Busquem ao Senhor e ao seu poder. Busquem sempre a sua face. Lembre-se das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios e das ordenanças que pronunciou. Ó descendentes de Israel, o seu servo. Ó filhos de Jacó, os seus escolhidos. Ele é o Senhor, o nosso Deus. As suas ordenanças estão em toda a terra. Ele se lembra para sempre da sua aliança, da palavra que ordenou por 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão, do juramento que fez a Isaque. Ele o confirmou como estatuto a Jacó, a Israel como aliança eterna, quando disse: darei a você a terra de Canaã, a herança que lhe pertence. Quando ainda eram poucos, um punhado de peregrinos da terra e vagueavam de nação em nação, de um reino a outro, ele não permitiu que ninguém os oprimisse por causa deles. Repreendeu reis, dizendo: não toquem nos meus ungidos, não maltratem os meus profetas. Cantem ao Senhor todos os habitantes da terra. Proclamem a sua salvação dia após dia. Anunciem a sua glória entre as nações, os seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Porque o Senhor é grande e digno de todo louvor, mais temível do que todos os deuses.
Pois todos os deuses das nações não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus. Majestade e esplendor estão diante dele, poder e alegria no seu santuário. Deem ao Senhor, ó famílias das nações, deem ao Senhor glória e poder. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome, tragam uma oferta e entrem na sua presença. Adorem ao Senhor no esplendor da sua santidade. Tremam diante dele todos os habitantes da terra. Firme está o mundo e não se abalará. Regozijem os céus e exulte a terra. Diga-se entre as nações: o Senhor reina. Ressoe o mar e tudo o que nele existe. Regozijam-se os campos e tudo o que neles há. Cantem de alegria as árvores da floresta. Cantem diante do Senhor, porque ele vem julgar a terra. Deem graças ao Senhor, porque ele é bom. O seu amor leal dura para sempre. Clamem: salva-nos, ó Deus, nosso Salvador. Ajunta-nos e livra-nos das nações, para que demos graças ao teu santo nome e façamos do teu louvor a nossa glória. Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Então todo o povo disse: Amém, e louvado seja o Senhor. Davi deixou Asaf e os seus parentes diante da arca da aliança do Senhor para lhe ministrarem regularmente, de acordo com as prescrições para cada dia. Também deixou Obed-edom e os seus 68 parentes para ministrarem com eles. Obed-edom, filho de Jedutum, e também Oza foram porteiros. Davi deixou o sacerdote Zadok e os seus parentes sacerdotes diante do tabernáculo do Senhor no santuário de Gibeon, para regularmente, de manhã e à tarde, apresentarem holocaustos no altar de holocaustos, de acordo com tudo o que está escrito na lei do Senhor, que ele ordenara a Israel. Com eles estavam Emã e Jedutum, e os outros que haviam sido escolhidos e nomeados para darem graças ao Senhor, porque o seu amor leal dura para sempre. Emã e Jedutum eram responsáveis pelas trombetas, pelos símbolos e pelos outros instrumentos musicais no culto a Deus. Os filhos de Jedutum foram nomeados como porteiros. Então todo o povo partiu, cada um para a sua casa. E Davi voltou para casa, a fim de abençoar a sua família. Você acabou de acompanhar a Bíblia 365, lendo a história de Deus. Se você quer acompanhar com outra versão bíblica, registrar a sua leitura, dar sugestões, participar de nosso grupo no WhatsApp ou até mesmo fazer pedidos de oração, acesse sempre www.abiblia365.com.br. E lembre sempre, em leituras diárias, confortaremos e fortaleceremos a nossa fé.